Tudo bom, lindinhos? A gente está chegando nos finalmente de ecologia, né? As duas últimas aulas de ecologia, em que a gente vai conversar com vocês sobre desequilíbrios ecológicos, sobre poluição, sendo que tal antes da gente falar sobre desequilíbrios, a gente falar sobre o equilíbrio ecológico. Em 1972, dois pesquisadores norte-americanos, James Lovelock e Lynn Margulis, para quem não lembra, a Lynn Margulis é a mesma autora lá da hipótese da simbiose, aquela que afirma lá que mitocôndrias e cloroplastos um dia foram bactérias. Pois a Lynn Margulis, juntamente com esse cara, James Lovelock, propuseram a ideia que ficou conhecida com o nome de hipótese Gaia. Não sei se alguém curte mitologia grega, né? Gaia, moçada, é uma deusa grega que representa a Terra. É a deusa grega que personifica a Terra. Inclusive, do nome Gaia veio o nome Gea, Geo, que quer dizer terra. Em geografia, em geologia, por exemplo, o nome Geo veio de Gaia, que quer dizer terra. A hipótese Gaia, ela basicamente enxerga a Terra como se ela fosse um ser vivo. Gaia personifica a Terra como uma pessoa, né? Uma deusa nesse caso, mas a gente como se fosse um ser vivo. Basicamente, segundo a hipótese Gaia, a biosfera, a Terra, ela funciona como um sistema fisiológico fechado. Ou seja, como um ser vivo. Quando a gente fala em um sistema fisiológico fechado, ela vai processar energia e matéria, fluxo de energia, ciclos de matéria, e ela, moçada, vai manter um equilíbrio. Um equilíbrio, gente, entre os seus componentes. Um equilíbrio entre os componentes abióticos, aquilo que não é vivo, solo, clima, relevo, e os componentes bióticos, aquilo que é vivo, os seres vivos. Percebam bem que a Terra ela tem características de seres vivos. A Terra, ela processa energia, ela processa matéria, ou seja, a Terra apresenta metabolismo, como se fosse um ser vivo. A Terra, ela apresenta equilíbrio entre os componentes não vivos e os componentes vivos. Se a Terra se mantém em equilíbrio, ela se mantém constante, isso quer dizer, gente, automaticamente, que ela mantém uma homeostase. Para quem não lembra, homeostase, a capacidade que os seres vivos têm de se manterem constantes. Essa homeostase, esse equilíbrio entre os componentes abióticos não vivos e bióticos vivos pode ser chamado pelo nome de sinergismo ou sinergia ambiental. O sinergismo, a sinergia ambiental, é o que a gente, moçada, chama, de maneira bem simplificada, de equilíbrio ecológico. Quando a gente fala em promover um desequilíbrio ecológico, em quebrar o equilíbrio ecológico, está falando exatamente em perder o sinergismo ambiental. Quando a gente fala na hipótese Gaia, existem inúmeros exemplos de como existe uma conexão entre o vivo e o não vivo, um depende do outro, o outro depende do um. Por exemplo, chove muito na Amazônia porque tem muita planta, ou tem muita planta na Amazônia porque chove muito? Os dois. Não dá para separar uma coisa da outra. A gente tem lá na floresta amazônica muitas e muitas plantas, uma alta densidade de vegetação e com isso uma alta atividade de transpiração vegetal que vai acumular água no ar, vai promover um aumento da umidade do ar, contribuindo para a formação de nuvens de chuva. Uma vez que chove, a grande disponibilidade de água faz com que as plantas elas cresçam muito, com que haja uma grande densidade vegetal. Olha, moçada, que uma coisa leva a outra leva a uma. Você tem que, como tem muita planta, alta transpiração vegetal, grande umidade do ar,
chove muito. Como chove muito, tem muita planta. Como tem muita planta, chove muito. Como chove muito, tem muita planta. Um equilíbrio entre os componentes abióticos, atmosfera, chuva, os componentes bióticos, a floresta amazônica, que nesse caso, um equilíbrio. Outro exemplo bem tradicional da hipótese Gaia, dos efeitos da hipótese Gaia, diz respeito à própria composição química da atmosfera. A gente lembra, inclusive, que só existe oxigênio na atmosfera do planeta porque, moçada, existe fotossíntese, né? Lembre lá das aulas de origem da vida, que quando não havia fotossíntese não tinha oxigênio, mas a fotossíntese produz oxigênio, o oxigênio, então, ele é consumido pela expiração e, com isso, CO2 na atmosfera. Durante, longos períodos de tempo, a tendência é que a concentração de oxigênio e de gás carbônico na atmosfera se mantenham constantes, exatamente devido à ação dos seres vivos, né? Então, a fotossíntese fabricando oxigênio, a expiração consumindo oxigênio, fabricando CO2. A fotossíntese fabricando oxigênio, a expiração consumindo oxigênio e fabricando CO2. Equilíbrio ecológico. Equilíbrio entre os fatores abióticos, os gases da atmosfera, e os fatores bióticos, os seres vivos que vão fazer fotossíntese, que vão fazer respiração. Infelizmente, esse equilíbrio ele pode ser quebrado de um lado ou do outro. Se você, por exemplo, não tiver mais oxigênio, não tem mais como haver respiração, então não vai ter mais CO2, não vai ter mais como ter fotossíntese. De maneira semelhante, se não tiver mais seres fotossintetizantes, não vai haver mais oxigênio. Esse equilíbrio ele pode ser quebrado tanto ao nível dos seres vivos, como ao nível dos fatores abióticos. Sem oxigênio não respira, não tem CO2, não tem fotossíntese. Sem fotossíntese, não tem oxigênio. Se você não tiver mais chuva, não vai ter mais floresta amazônica. Se não tiver floresta amazônica, não tem mais chuva. Uma coisa, moçada, que você tem no equilíbrio é que os dois fatores são importantes, bióticos ou abióticos. Se você quebra um dos elos, ou o fator biótico, ou o fator abiótico, você vai quebrar todo o equilíbrio. E aí, nós vamos falar para vocês em quebras de sinergismo ambiental. Falar para vocês em quebras de sinergismo ambiental simplesmente é falar em desequilíbrios ecológicos. Então, quebras de sinergismo ambiental. Estamos falando em desequilíbrios ecológicos. Uma maneira, moçada, fresca, né? De falar de desequilíbrios ecológicos. Quebrar o sinergismo, quebrar o equilíbrio. E tem várias maneiras de você trabalhar com quebras de sinergismo, com desequilíbrios. Como, por exemplo, pela perda de biodiversidade. Como, moçada, através da poluição. E a nossa brincadeira a partir de agora é conversar um pouquinho sobre fatores relacionados à perda de biodiversidade e suas consequências, fatores relacionados à poluição e suas consequências.